Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler um texto chamado A Direção Faz Diferença. Esse texto foi escrito pelo irmão Marcelo Petrucci para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Com qual objetivo? De inspirar, exortar e edificar. Amém? Bom, isso esclarecido, eu quero dizer para vocês que eu não escrevi esse texto, eu não ajudei o irmão Marcelo Petrucci. Então, o que eu faço? Eu leio o que ele escreveu e conto para vocês aquilo que eu entendi. Agora, eu quero iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos ensine a cada um aquilo que a gente precisa aprender. Vamos lá? Senhor Jesus, que nós possamos estarmos dispostos a aprender de Ti, a compreender o que a Tua palavra diz e disponíveis para que o Espírito Santo possa nos orientar. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que a despeito do que a gente é, o Senhor sempre está cuidando de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa tudo que fazemos que não te agrada. Em nome de Jesus Cristo, em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então a nossa porção bíblica está em Jeremias capítulo 6, versículos 9 e vai até o 21, tá bom? E vai falar de como Judá é desobediente, né? Era desobediente. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: até os poucos que restarem em Israel serão colhidos, como faz o lavrador que examina cada videira novamente, para apanhar as uvas que deixou escapar. A quem darei essa advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso eu estou cheio de ira do Senhor. Estou cansado de contê-la dentro de mim. Derramarei a minha ira sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, sobre maridos e esposas e sobre as pessoas de idade. Suas casas serão entregues a seus inimigos e também seus campos e esposas, pois levantarei minha mão poderosa contra o povo desta terra, disse o Senhor. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Desde os profetas até os sacerdotes, são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantia de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira alguma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias que disseram: fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, responderam: não vamos prestar atenção. Portanto, ouçam isso, todas as nações. Considerem a situação do meu povo. Ouça toda a terra. Trarei calamidade sobre o meu povo. Será fruto de suas próprias intrigas, pois não querem me ouvir. Rejeitaram a minha lei. De nada adianta me oferecer incenso doce de Sabá. Fiquem com seu cálamo perfumado importado de terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos. Seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Colocarei obstáculos no caminho deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles. Vizinhos e amigos morrerão. Amém? Que dura profecia é essa, não, irmãos? Que dura profecia. Bem, o versículo escolhido pelo irmão Marcelo Petrucci é o 16, que diz assim: assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram:
não seguiremos. Aí ele começa contando que tinha um torcedor do Esporte Clube Benfica, que dirigiu 26 horas de carro para assistir uma partida entre o time português e o alemão Eintracht Frankfurt. Mas quando ele chegou lá em Frankfurt, onde supostamente seria o jogo, o que ele descobriu? Que ele estava no lugar errado. Dirigiu 26 horas e errou o local do jogo. Por quê? Porque lá na Alemanha existem 2 cidades com o mesmo nome. Então deu ruim, né? Ele se sacrificou, ele colocou tudo que ele tinha naquele objetivo, mas foi para o lugar errado. E a gente também faz isso muitas vezes, porque às vezes a gente toma caminhos, toma rumos que acabam nos frustrando, nos deixando tristes, nos causando prejuízos. Por quê? Porque a gente estava na direção errada. Então, inclusive hoje, vocês sabem, eu sou assistente social, eu estava atendendo um jovem e a mãe dele nunca o visitou, né? Ele cumpre medida socioeducativa. E eu disse para ele: jovem, você gostaria que a sua mãe viesse visitá-lo? E ele disse: tanto faz. Aí, no inteirinho da conversa, a gente falou sobre ingratidão. Eu perguntei se ele se achava uma pessoa ingrata. E ele disse que sim. Eu falei: e como que você se sente em relação a isso? E ele falou para mim: tanto faz. Então a gente começou a discutir que quando você não sabe para onde vai, qualquer direção serve, né? Isso às vezes pode nos levar a caminhos, a lugares que nos causam prejuízos assim indescritíveis. Então nós temos que prestar atenção na direção. Não é tanto faz. Nós temos que estar certos de onde nós estamos indo, né? Porque às vezes a gente toma um mau caminho e fala assim: nossa, que azar, que azar. Mas não é azar. Você foi por um caminho que não era o certo, deu ruim e você ainda acha que o destino foi cruel com você. Então a Bíblia tem um conselho excelente a esse respeito nesse versículo que a gente acabou de ler. E eu vou reler aqui da minha Bíblia, que eu acho que merece ser relido. E diz assim: assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Então, olha só, o Senhor está nos dizendo assim: vai, pergunta, se orienta, para você não fazer bobagem, né? Por quê? Porque o Senhor não quer que a gente se dê mal, né? Então, Ele nos dá esse conselho. Deus tá falando aqui da preocupação dele de fazer o povo de Jerusalém corrigir a sua rota antes de dar ruim, antes de ser tarde, antes de não ter mais condições de voltar atrás. Mas o que eles falam, né? A gente não vai seguir esse caminho. E aí o povo faz o que quer e não dá ouvidos a Deus. E muitos de nós fazemos assim também, né? Então, o que Jeremias faz? Chama o pessoal à razão, fala: olha só, vocês estão pisando na bala, pensa bem o que vocês estão fazendo. E Jeremias orienta o povo: olha, é melhor vocês fazerem desse jeito. Busca os caminhos antigos, os caminhos de Deus, os caminhos que Moisés ensinou, e vai por esse caminho, né? Porque eles já tinham tido o exemplo de Moisés, de Josué, explicando para onde é que eles deveriam ir. E vieram outros profetas, né, depois deles. Mas o povo não quis seguir, né? O povo se rebelou, fez o que bem entendeu e acabou sendo levado como escravo lá para a Babilônia. E a gente já está cansado de saber que a bênção do Senhor está atrelada à obediência. Então isso serviu para eles naquela época e serve para nós hoje. Então, irmão, se você quiser acertar a direção, cuidado para não se deixar confundir por semelhanças
aquelas coisas que parecem, mas não é, né? Nem tudo que reluz é ouro. Aquelas coisas que fazem com que a gente acredite que está no caminho certo, mas não está. Então, não deixe que os seus dias se caracterizem pela teimosia, pela rebeldia, pela desobediência. Tenha humildade para ouvir o que Deus quer falar para você. Olha, Senhor, qual que é o caminho antigo? Qual é o caminho seu? Para onde que eu tenho que andar? E certamente Ele vai responder, porque as palavras dizem que se a gente tem necessidade de sabedoria, pede para Deus que Ele dá. Então, C.S. Lewis, que era um escritor muito famoso, ele escreveu uma frase que eu achei o máximo, que diz assim, ó: se você está no caminho errado, voltar significa progresso, né? Porque muitas pessoas orgulhosas acham que se voltar para trás, estão perdendo a parada. Mas não. Se você está no caminho certo, ok. Mas se você errou, volta, porque isso é progresso. Então, pensando nesta frase aqui tão importante de C.S. Lewis, olha, toma tenência, alinha a sua história à vontade de Deus, porque quando a gente anda em concordância com a vontade de Deus, certamente nós obteremos sucesso. Amém? Nosso manancial termina assim, ó: mais importante do que a velocidade que você imprime em seus projetos de vida é a direção que os orienta. Então, vou repetir: mais importante que a velocidade é a direção. Tá bom? Bom, eu me despeço aqui com meu abraço de ursa. Lembrando, ó, que o abraço é um encontro de 2 corações e que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. E nós, como filhos de Deus, temos que abraçar o outro, acolher, porque a gente não é porco-espinho, né, irmão? Bom, quero lembrar que o nosso tema para 2023 é o Salmo 73, versículo 26, que diz que Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E eu me despeço agora com a palavra de ordem, que é: confia.